Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre como nós podemos nos achegarmos a mais a Deus, ao nosso Pai, onde nós temos que ter um relacionamento para nós podermos desenvolver o nosso espírito e tudo que reage, o que, vamos dizer, que está em todas as áreas da nossa vida, porque isso afeta como a financeira, a saúde, a parte profissional e o nosso convívio com a nossa família. Então, onde isso vai muito mais além a nossa área espiritual, então por isso que nós precisamos desenvolver, vai muito mais além do que a prática do dia a dia. Então, por exemplo, quando você faz uma compra no a prazo, no cartão de crédito ou combinado de 15 em 15 dias com a pessoa, nós estamos cumprindo o prazo daquela conta. Nós estamos cumprindo com aquele compromisso que nós fizemos, que nós nos dispomos a fazer. Outro exemplo é não chegar atrasado no trabalho, sempre chegar antes pelo horário estipulado. É nessas situações que nós mostramos que nós somos responsáveis, que nós importamos com tudo e nós acabamos cumprindo o versículo que nós temos que fazer com excelência tudo que nós fizermos. Então, do mesmo modo, foi com que Cristo ele nos deu uma nova fórmula para nós vivermos. Nós temos que estar preparados para nós aceitarmos o desenvolvimento, que o Espírito Santo ele vai nos moldando o nosso caráter ao longo do tempo. Ele vai direcionar, guiar aonde nós temos que ir, nos apontarmos. Este é um processo de metanoia, onde a nossa mente ela vai sendo moldada diariamente com o caráter de Cristo, onde a nossa pessoa interna ela vai sendo guiada pela palavra. Isto começa com o Espírito Santo e depois vem com o nosso corpo e depois vai para a nossa alma. Isso vai sendo moldados e guiados por ele. Desta forma, se nós desprezarmos a importância desse desenvolvimento do nosso espírito, nós vamos ficar impotentes para cumprir o propósito que o Pai designou para nós. E se o seu chamado é para nos permitir experimentarmos uma vida em abundância, nós precisamos preencher um grande vazio existencial em nosso coração. E é assim que diz a palavra. E nós vamos ver isso em Efésios 1:11. Dele digo, a qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós vemos aqui que nós somos herdeiros de Deus, nós somos filhos, herdeiros, nós somos predestinados segundo o propósito. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. E aqui no final do versículo nós vemos que o que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Lembra que eu já expliquei que os dois são Elohim, o Pai e o Filho? Eles dividem o mesmo espírito, a mesma essência, porque Deus ele está no plural, então é o Pai e o Filho. Então eles sempre vêm os dois juntos, então esses conselhos é dos dois vir à vontade dele, do Elohim. Outro versículo que nós podemos aprender é em Hebreus 6:17, que diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmezas aos herdeiros da sua promessa, a imutabilidade do seu propósito,
se interpôs com juramento. Por meio desses dois versículos que nós acabamos de citar, nós acabamos de ver que Deus tem um propósito para se cumprir para cada um de nós. Nós entendemos cada detalhe que foi planejados, porque nós necessitamos de uma cultura de intimidade, de relacionamento com Deus, para nós descobrirmos qual é o propósito que Ele tem para nós. Um livro legal é A Prática da Presença de Deus, de Nicholas, é um livro muito bom. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender e nós vamos ouvir o próprio Pai falando conosco. Nós vemos o poder dele, a majestade, a grandeza, a onipotência, a onisciência. Nós entendemos o que ele quer e o que ele mostra e o que ele quer nos revelar dia após dia. Nós entendemos isto através da leitura da palavra. Por isso é muito importante, porque nós precisamos ler a palavra para nós podermos aprender e conhecer cada vez mais a Cristo e ao Pai. Isso nos revela a nossa metanoia que nós temos que ter todos os dias para nos impulsionar para uma rotina de ser sensível ao coração do Pai, a ouvir a voz dele e a voz do Espírito Santo, para a gente poder ter um alinhamento com a vontade de Deus. Nós vamos vendo mais profundo sobre a leitura da palavra de Deus. Nós vamos também falar sobre oração, que é a oração normal de entendimento e de línguas, o que a adoração nos faz e o que o jejum, que é uma ferramenta bem importante para o nosso relacionamento com o Pai. E vou mostrar como é bom nós fazermos esse check-in de tudo que nós temos que fazer no dia, porque nós precisamos fazer a leitura da palavra de Deus todos os dias, separar um tempo, não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, e ler e anotar. Segunda-feira eu li Mateus 1:1 e Provérbios 1 e 2, Salmos 1, e anotar e faça o check-in. O importante é você começar com uma oração. Então vamos começar com 15 minutos de oração para nós podermos conversar com o Pai diariamente, e depois isso vai aumentando naturalmente. Depois nós precisamos edificar a nossa carne e o nosso espírito através da oração de línguas, para nós podermos nos achegarmos a Deus. E o outro ponto é meditação. Meditar na palavra de Deus e tudo que você aconteceu. E o outro ponto é para nós achegarmos cada vez mais é o jejum. Então, por exemplo, vou fazer 24 horas na segunda-feira, só de água. Então, ou fiz 12, ou só consegui fazer 16. Nós temos que anotar para nós podermos fazer essa intimidade para o Pai, porque a nossa carne vai ser morta, né? E amanhã e essa semana inteira eu vou explicar cada um com mais detalhes. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!